3 estratégias para você investir em fundos imobiliários no ano de 2025. O vídeo de hoje é sobre isso. Eu já te peço o seu like, que ative o sininho para não perder conteúdo, que se inscreva no meu canal se gosta dos meus vídeos e que mande esse vídeo para os seus amigos. Eu também estou no Instagram, @aestelamourão. Aqui embaixo tem um link do meu perfil, me segue por lá. Bom, antes da gente entrar nessas 3 estratégias, que é uma estratégia que eu vou usar para 2025, é importante sim eu pontuar 2 coisas. Primeira, todo investidor deve ter uma estratégia de investimentos. Se você não tem uma estratégia de fácil aplicação, se você não tem uma estratégia de investimentos da sua carteira previdenciária, da sua carteira de investimentos, você está errado. Por quê? Porque uma estratégia, ela vai te levar muito mais rápido à sua independência financeira. Quando você tem uma estratégia montada, formada, aplicável, você sabe o que fazer mês após mês, tá? Você vai conseguir crescer seu patrimônio, sua renda passiva, manter a sua carteira segura se você tem uma boa estratégia de investimentos. O segundo ponto, a sua estratégia, ela não vai mudar ano após ano, tá? Porque senão não é uma estratégia de investimentos. Então você pode sim, obviamente, qualquer investidor evolui, você pode ver que isso aqui dá para eu fazer, eu não fazia antes, né? Você consegue ali ajustando a sua estratégia ano após ano, seja pelo cenário macro, seja por estudos e experiências que vão te moldando e te transformando, mas a sua estratégia deve se manter a mesma. O core da sua estratégia não deve mudar, ok? Senão você vai ficar mudando ano após ano e não vai chegar em lugar nenhum, vai correr atrás do próprio rabo igual um cachorro e não é isso que a gente quer, ok? Primeiro ponto, qual é a minha estratégia de investimentos? Uma estratégia que é a minha estratégia core, para que eu chegue mais rápido na minha liberdade financeira. É uma estratégia que eu passo para os meus quase 300 alunos, que eles vêm aplicando e vem dando certo tanto para mim quanto para eles, porque é uma estratégia de fácil aplicação que você pode seguir em qualquer cenário. Com os fundos imobiliários caindo, com crise, ou com o Brasil indo bem, sem crise, ok? Mas qual é essa estratégia de investimentos? Eu tenho uma carteira diversificada. Diversificação, tá? Então, hoje eu tenho fundos imobiliários, que é bastante, 70% da minha carteira, tá? Deveria até ter mais diversificação, mas como é o meu trabalho, como é o meu ciclo de competência, acontece que eu fico muito tranquila em ter 70% em fundos imobiliários, mas o ideal é diminuir isso, tá? Por quê? Porque eu preciso proteger a minha carteira ao máximo e o ideal é não ter 70%, ter ali no máximo 50%, 55% em fundos imobiliários. Mas hoje é 70%, mas eu tenho fundos imobiliários, eu tenho ações, eu tenho exterior diretamente através de ETFs e REITs, tá? Eu tenho um pouquinho de FIPE, e eu tenho um pouquinho de FIINFRA. Então, hoje, a minha carteira, ela é sim diversificada e eu tenho uma porcentagem específica que eu quero para cada classe de ativos, tá? Essa porcentagem, ela pode mudar sim, de acordo com o cenário macro, de acordo com os meus estudos, eu posso me sentir mais à vontade em ter um pouquinho mais de FIPE, em ter um pouquinho mais de FIINFRA, tá? Às vezes eu quero investir um pouco mais no exterior, já vamos falar sobre isso, mas, no geral, são essas as minhas classes de ativos, tá? Não tenho renda fixa, não tenho fiagro, ok? Por enquanto, eu estou muito bem com isso. Renda fixa, eu tenho a minha reserva de emergência, tá? Isso, pessoal, não está aqui, mas é óbvio, tá? Eu considero que qualquer um de vocês tem reserva de emergência. Se você não tem, comece a construir a sua reserva de emergência, porque isso não é investimento, tá? É uma boia realmente de salvação, você precisa ter para qualquer imprevisto, você ter ali um dinheiro que você saca, independente se o mercado está baixo, se está alto, se você está perdendo nos seus fundos imobiliários, você precisa ter um dinheiro em liquidez ali para você rapidamente tomar mão e usar, tá? Então eu tenho CDB de liquidez diária, onde eu tenho ali a minha reserva de emergência, certo? Então esse é o primeiro ponto.
diversificação de carteira. Eu tenho ali montado, né, um cenário macro de diversificação de carteira e eu acredito que todo investidor deveria diversificar. Eu vejo muitos de vocês falando, eu sou 100% fundos imobiliários. Eu não acho isso uma vantagem, tá? Então, estudem, entendam os riscos. Fundo imobiliário é muito sólido, é muito bom. Você tem ali os melhores imóveis do Brasil, mas você precisa proteger a sua carteira. Dentro da minha carteira de fundos imobiliários e a minha estratégia de investimentos tem fundos imobiliários como prioridade. Fundos imobiliários são minha prioridade de investimentos. Por quê? Porque eu trabalho com isso, acompanho o mercado diariamente, há anos, porque me sinto confortável, porque gosto da legislação, gosto da proteção que os cotistas têm, gosto da transparência, de ter o relatório todos os meses, da isenção de imposto de renda, da facilidade, da falta de burocracia e do produto em si. Investir nos melhores imóveis do Brasil através de fundos de investimento imobiliário, através da Bolsa de Valores. Então, fundos imobiliários sempre será a minha parcela preferencial, a minha classe de ativos que eu tenho foco, porque é ele que vai me trazer a minha aposentadoria, né? Em 5 anos e meio, tenho hoje uma renda de R$ 2.500 só em fundos imobiliários, que já aí me paga um salário mínimo mais R$ 1.000, pensa, coisa que muita gente corre atrás por anos e anos e anos, décadas, e muitas vezes não vai alcançar. Então, por isso, fundos imobiliários é a minha prioridade, vai continuar sendo, tá? Então, pensando na minha carteira de fundos imobiliários, tá? Como que nós temos essa carteira? 2.1. Como eu monto a minha carteira de fundos imobiliários? A minha carteira de fundos imobiliários é montada baseada em 3 pilares, tá? 3 pilares. Quais são esses pilares? Qualidade. Não vou entrar no que é a qualidade, porque tem vídeos no canal, senão vai ficar muito longo. CGR, capacidade de gerar renda e preço. Então, eu compro fundos imobiliários que tenham esses 3 pilares: qualidade, capacidade de gerar renda e preço, tá? Inclusive para ganho de capital, tá? Eu só compro fundos imobiliários que tenham esses 3 pilares, isso me protege, tá? Isso protege a minha escolha, o meu patrimônio, o meu dinheiro. Como diria Warren Buffett, regra número 1 dos investimentos: não perca dinheiro. Se você compra ativos, se você compra fundos imobiliários que têm qualidade, que têm capacidade de gerar renda para o futuro, que estão muito baratos, você tem margem de segurança, você está comprando os melhores fundos imobiliários da Bolsa, então a tendência é você não perder dinheiro, você pode perder num curto prazo, mas depois se recupera, ok? Então eu compro com os 3 pilares e eu compro também montando a minha carteira de acordo com a estratégia da pirâmide. Qual que é a estratégia da pirâmide, tá? 60% base, 30% meio, isso também tem no canal explicando, 10% topo. Isso aqui faz com que a minha carteira tenha um equilíbrio entre risco e retorno. A minha carteira tem uma baita de uma rentabilidade, tem um dividend yield muito legal, mas o principal da minha montagem de carteira é proteger o principal, ser uma estratégia em que meu dinheiro está seguro, colocando 60% em base, 30% em meio e só 10% em topo, querendo ou não, eu protejo a minha carteira e mais, todos os ativos que chegam nessa montagem são comprados de acordo com os 3 pilares: capacidade de gerar renda para o futuro, qualidade e preço, ok? Então, isso é a minha estratégia de fundos imobiliários. Aí nós temos outro ponto importante, muito, muito importante, que muita gente não pensa nisso, mas reinvestimento de 100% dos dividendos, seja ação, tá? Seja ação, seja fundos imobiliários, a gente faz aí o reinvestimento de tudo que cai, porque isso é os juros compostos. E é isso que vai fazer a diferença e vai dar velocidade na minha aquisição de patrimônio, na minha liberdade financeira, tá bom? Então, esse é o cerne
da minha estratégia de investimentos. É sempre assim. Estela, e as 3 estratégias para 2025? Eu vou colocar aqui. 3 estratégias para 2025. Como eu falei para vocês, o core, o cerne da minha estratégia é isso aqui, tá? É isso aqui. Mas 2025, eu venho falando para vocês que vai ser um ano complicado para o Brasil e vai ser muito bom para a gente que vai adquirir ativos geradores de renda em fundos imobiliários, né? Vai ser muito bom para compra. Mas mesmo assim, a gente tem que tomar alguns cuidados. E eu dei uma parada ali na minha estratégia para 2025 para que eu proteja mais o meu capital principal, o meu patrimônio e para que eu aproveite mais as oportunidades, tá? Bom, mas quais são as 3 estratégias para 2025? Lembrando que o core não será mudado. Primeiro ponto, em termos de diversificação, eu vou ter uma intensificação. Então, o que eu, Estela, estou pensando em fazer, tá? Então, por exemplo, né, eu falo para vocês que fundos de base, né, 60%, você pode ter no máximo até 10% nele, tá? Eu não vou fazer isso, tá? Então, eu vou tentar ao máximo, de acordo com os fundos que eu tenho em carteira, diversificar bem, manter a carteira mais equilibrada. Então, por exemplo, se eu tenho 20 fundos imobiliários, tá? Ter ali no máximo, nos de base, uns 7, 8%. Então, o que eu vejo muito acontecendo, tá? Muitos investidores, eles pegam alguns fundos que são muito bons realmente, que são sólidos, que têm qualidade, mas compra demais porque os preços estão muito bons e eu acredito que em 2025 a gente vai ter oportunidades muito boas, e aí vai comprando, quando vê, tem 20% num ativo, 15% num ativo, tá? Então, assim, eu, Estela, vou focar um pouco mais em diversificação em 2025 e não estar muito exposta em ativos específicos, mesmo os melhores. Eu quero manter uma carteira mais equilibrada, lembrando sempre de mandar dinheiro para o exterior também, né? Diversificar o macro, de comprar ações também de comprar um pouco de FIPE, comprar um pouco de FINFRA, entendeu? Mas quero sim focar um pouco mais na diversificação, não estar exposta demais em cada ativo específico, tá? Por quê? Porque em crises você tende a ter alguns problemas. Lógico, a gente tem fundos imobiliários aí de 2010, a gente tem fundos imobiliários de 2008, 2009, que estão por aí, nunca tiveram grandes problemas, passaram por muita coisa, viram o Brasil de 2016, recessão, mas entregaram retorno para o seu cotista, né? Então não quer dizer que o fundo vai quebrar. Não me entendam mal, não é isso. Mas você fazendo uma diversificação, mantendo a sua carteira equilibrada, sem ter exposição grande a nenhum ativo, você protege muito a sua carteira, tá? Segundo ponto importante, papel, tá? Papel. Pretendo levar papel a 40% da carteira. Então, aumentar papel, tá? Agora, por que aumentar papel? Porque fundos de papel, né? Você tem ali um hedge da carteira. Você, em momentos de crise, e eu venho falando para vocês que eu acredito que 2025 vai ser um ano de crise no Brasil, você tem em fundos de papel uma proteção grande. Eles tendem a sofrer menos oscilações, e se as taxas estão subindo, porque em períodos de crise a gente vai ver sim Selic subindo, né? IPCA subindo, os fundos de papel eles pagam mais. Então, fundo de papel, eles, vou colocar aqui, protegem a carteira nas crises, tá? Então, geralmente tijolo cai mais, tá? Geralmente papel paga mais e por isso cai menos. Então, nas crises é bom aumentar papel. Mas, uma coisa muito, mas muito, muito importante, qualquer fundo de papel, não. Fundo de papel high grade e middle risk bem diversificado. Eu vou pôr mais aqui, sem concentração, tá? Por quê? Porque esses fundos são mais tranquilos, são mais perenes, têm menos risco de inadimplência do que os high yield. E quando você tem uma carteira desses fundos de papel diversificada, se acontece inadimplência em algum CRI, ele vai representar uma parcela muito pequena do portfólio do fundo, tá? E lógico, né? Nem vou falar aqui de bem geridos, porque o bem gerido entra já nos 3 pilares, né? Qualidade,
fundos bem geridos têm qualidade, ok? Mas é isso, devo aumentar a minha exposição de papel para em torno de 40% em 2025. Lógico, se o cenário base de 2025 se manter, que é um cenário de crise, ok? E a gente tem a terceira estratégia minha para 2025, que é comprar fundos imobiliários de tijolo sólidos, com bom histórico, portfólio diversificado. Por que isso? Né? Por que isso? Porque nós temos aí uma grande chance em 2025, vai ser excelente para isso, eu acredito nisso, posso estar errada, mas de comprar os melhores fundos de tijolos, tá? Você pode comprar fundo de tijolo pagando 11%, 12% ao ano, com um baita de um carrego, né? Porque você compra um fundo imobiliário, você está comprando um imóvel para carregar, para ficar pagando renda para você por anos, até você se aposentar, tá? E fundo de tijolo, você deve comprar na crise também, não só papel. Por quê? Porque tijolo tem a valorização da cota, que tende a ser muito maior do que os fundos de papel. Então, você tem que comprar fundo de papel, sim, para proteger a sua carteira, mas também fundo de tijolo, porque eles voltam mais rápido. Numa valorização dos fundos imobiliários, os tijolos voltam muito mais, se valorizam muito mais rápido, tá? Então, se você compra fundos imobiliários de tijolos sólidos, né, patrimônio líquido robusto, que tem ali vários imóveis, que tem muitos inquilinos diferentes, uma receita diversificada, que tem um bom histórico, né? E isso entra, lógico, nos 3 pilares: qualidade, capacidade de gerar renda para o futuro. Você tem aí um fundo praticamente blindado de crise, né? A gente sabe que vários fundos imobiliários passaram pelas crises, tiveram a queda das suas cotas, mas depois retornaram mais fortes e hoje os fundamentos dos fundos imobiliários estão muito bons, tá? Tanto papel quanto tijolo, a gente tem fundamentos excelentes, os fundos estão sólidos, diversificados, com muito inquilino bom, então estão preparados para passar pela crise, mas você tem que escolher bem, né? Então, esse é o meu foco, essas são as 3 estratégias que eu vou usar para 2025, uma intensificação maior na diversificação para me proteger, aumentar papel, cerca de 60% tijolo, 40% papel, e comprar fundos de tijolos sólidos com bom histórico e portfólio diversificado. Agora eu quero saber de você, já traçou uma estratégia especial para 2025? Coloca nos comentários que eu vou adorar saber. Por esse vídeo é isso, até o próximo vídeo, curte, compartilhe e se inscreve no canal.